Se por um lado viemos e seguimos lutando pelo reconhecimento de nossas diferenças, de cor, de etnia, de gênero, de posição política, por outro lado cresce a intolerância, o ódio, a impossibilidade de diálogo. Impera o nós contra eles. Como chegamos a esta situação? Como virar a página belicosa das relações culturais e sociais de nossa época e renovar nossa aposta no convívio e no pluralismo? O eu e o outro. A difícil arte da convivência nas diferenças. Tema desta série do Café Filosófico. Teria razão Rousseau ao afirmar que não há felicidade sem os outros? Buscar compreender e explicar as inevitáveis teias de interdependências que ligam o eu e o outro é foco das ciências sociais. Neste programa, a socióloga Isabelle Anchieta e a consultora em diversidade e inclusão Maite Schneider respondem questões que nos colocam frente ao outro e nos convidam a pensar por que mesmo o nós contra eles. Somos, nos termos de Rousseau, um eu relativo que entra em jogo constantemente, ativando uma dinâmica na qual, ao observar os outros, voltamos o olhar para nós mesmos, comparando-nos aos demais. Nossa posição depende de como nos percebemos nessas múltiplas interações. Pois, citando Hannah Arendt, nada e ninguém existe nesse mundo cujo próprio ser não pressuponha um espectador. Nada do que é, à medida que aparece, existe no singular. Ser e aparecer coincidem. O que de fato é o processo de individuação das mulheres? Como autoconstrução, construção de si independente do outro. Se é possível dizer isso, porque na vida social, a vida social é vida coletiva, nunca é independente dos outros. E isso eu acho que é a nossa grande humanização, né? É uma coisa notável dessa espécie, e também não deixa de ser os nossos próprios limites. Na frase sartreana de que o inferno são os outros, expressa isso muito fortemente. Então, me parece que, se pensarmos a questão das mulheres e de gênero, eu diria que essa questão hoje prende contradições, e que essas contradições talvez digam mais sobre a autoconstrução de nós mesmas do que a possibilidade de nós nos autorrepresentarmos. Maria Arminda talvez hoje seja uma das sociólogas mais relevantes atualmente na coordenação do USP Mulheres, em parceria com a ONU, e além de ter uma trajetória acadêmica notável, tanto acadêmica quanto institucional na USP. Dito isso, Arminda, eu vou começar pelo final, pelas contradições, que você sabe que eu sou afeita a elas. Não sem razão, olha que interessante. Primeiro, eu acho que as contradições, de fato, explicam muito melhor as práticas sociais do que qualquer outro conceito, outra noção sociológica. E não sem razão, eu fui escolher as mulheres como personagens para eu traçar esse processo da individualização, né, da crescente humanização e individualização no Ocidente. Porque as mulheres produzem sentimentos ambíguos, então eu não tomei de pronto a ideia de misoginia, de ódio em relação às mulheres, mas eu desenvolvi ao longo da pesquisa um entendimento de marginalidade atrativa, exatamente para traçar essa ambiguidade. Então, quando eu faço uma história de longa duração, não quer dizer que eu faço uma história teleológica, no sentido de algo que é progressivo, mas se assemelha a um bordado exatamente por conta dessas contradições, e a mulher traria isso para mim, para a gente entender esse processo social. E agora, tratando mais diretamente da primeira parte da sua pergunta, que eu achei muito instigante, eu acho que tanto a humanização quanto a individuação são processos correlacionados, mas independentes, o que significa dizer que, de certa forma, foi a humanização que propiciou que os sujeitos tivessem um rosto neste mundo, que lutassem por um reconhecimento que vai caminhar então para essa individuação, mas talvez hoje a gente vive esse desequilíbrio
tendendo mais ao que o Lipovetsky falou de um hiperindividualismo. Quem sabe o individualismo não seja um projeto de uma síntese para algo que está um pouquinho mais adiante. O Leonardo Brandão pergunta assim, se o olhar do outro não seria uma prisão que restringe nossa individualidade e singularidade, ou seria a forma de nos tornarmos quem somos? Primeiro, a gente não pode se desvincular do olhar do outro. A gente está invariavelmente vinculado aos outros, né? A nossa própria Constituição se dá a partir disso. Então, acho que é realmente uma dupla dinâmica. De alguma forma, a gente precisa sempre dos outros e também é uma prisão. Então, o outro sempre pode ou nos coagir ou nos libertar. Mas eu acho que não é uma escolha, viu, Leonardo? Eu acho que até essa liberdade que nós temos, ela é de alguma forma uma concessão social, um novo arranjo em que a própria sociedade passa a nos dar novas possibilidades. Então não há como escapar do olhar dos outros. Eu acho que a melhor maneira é a gente construir olhares verdadeiros, né? Ligações mais fortes, para quem sabe assim a nossa imagem também se constitua de uma outra maneira. Eu acho que a gente deve buscar olhares mais que nos tragam uma face, um rosto para nós mesmos neste mundo. O Diclei Manuel da Silva te parabeniza pela apresentação e pergunta o que você acha do título da obra de Paul Ricoeur, O Si Mesmo como o Outro. Eu acho que o si mesmo é sempre também parte dos outros, né? Nós nos constituímos pelos outros. Então, olhando mais sociologicamente para a questão, mais do que na área psicanalítica, que não é muito a minha área, eu diria isso, nós somos seres interdependentes. Acho que a gente nunca consegue se ver em absoluto. Por isso eu gosto muito daquela imagem dizendo que o eu é um espelho vazio. Ele só vai se constituindo mesmo a partir dessas projeções que a gente vai fazendo. Por isso nossa imagem é sempre vertiginosa. Quem sabe seja essa razão da gente nunca conseguir capturá-la em absoluto. Mas talvez, quem sabe, também seja essa beleza, a nossa incompletude. Até o Guimarães Rosa diz isso, que a grande beleza do homem é que ele não está nunca acabado, né? Então acho que esse inacabamento nosso é também o que nos torna humanos. A pergunta justamente agora do cuidado integral da mulher madura, eles fizeram uma pergunta em conjunto aqui, por onde começamos a tecer a versatilidade do lugar comum? Esse é um lugar difícil, é o famoso consenso difícil, mas eu acho que sabe de onde ela vem? Exatamente da gente compreender as nossas absolutas limitações. Por isso eu acho que quando Karl Popper puxa a nossa orelha e diz, não vamos tentar criar um ser perfeito. Eu acho que encarar as nossas imperfeições, inclusive o nosso amadurecimento, é um pacto muito mais honroso conosco, nesse sentido, né? A gente sair desses lugares idealizados, tanto da expectativa nossa com os outros, quanto o contrário. Aí eu acho que é aí que a gente vai formar um lugar mais tolerante e mais possível para o diálogo. Porque quando todo mundo tem razão, aí não tem conversa, né? A gente rompe essas possibilidades humanas da gente, inclusive, assumir, né, os nossos limites físicos, os nossos limites intelectuais. Então, acho que o melhor caminho, sabe qual é? É encarar o humano contraditório, limitado, e daí sim a gente pensar esse lugar comum. A Mariana Ribeiro pergunta se a imagem já superou a essência ou se ela equivale. Nos transformamos em simulacros, como diz Jean Baudrillard? Ótima pergunta. Eu gosto da ideia de quando a Hannah Arendt diz que o ser e o aparecer coincidem. A gente não pode escapar muito das imagens, não. Elas sempre vão nos acompanhar. Eu digo que até quando a gente constrói uma imagem da autenticidade, que agora a gente vive a sociedade em que ser autêntico, ser natural, que é a regra, vira regra, é isso que eu estou dizendo. A gente troca uma imagem por outra. É inescapável a gente seguir certos padrões e certos conceitos que são tidos naquela sociedade como conceitos legítimos. Mas quem sabe a gente possa construir conceitos um pouco mais abertos, não conceitos tão fechados, para que a gente possa
usar as nossas possibilidades. Eu acho que a gente está caminhando para isso, até as redes sociais, trazendo um conjunto de imagens, de pessoas, de vidas, né, até muito contraditórias. Eu acho que essa diversidade é que dá para a gente um outro lugar e ele é mais interessante. A Betty Rosenfeld pergunta se no caso do retrato de Dorian Gray, qual a sua análise dentro desse tema que você está abordando? There was no doubt that the whole expression. É ótimo, exatamente o Oscar Wilde vai pensar essa ideia de nós vivermos a vida como uma obra de arte, né? A própria imagem. Então, para quem não sabe, né, um retrato, que o retrato envelhece, olha que interessante, o Dorian Gray faz um retrato do Dorian Gray, o retrato envelhece e a maldição é que ele se torne jovem, eternamente jovem. Então talvez essa seja uma maldição mesmo, quem sabe a gente tem que envelhecer, quem sabe a gente tem que lidar com as nossas limitações, né? Porque ser perfeito, eternamente perfeito, pode ser a grande maldição. Então as pessoas estão buscando o tempo todo, esteticamente, intelectualmente, atingir um lugar. Eu acho que é claro que a gente tem que tentar, a gente tem que seguir sempre, tentar nos aprimorarmos, mas a gente não pode fazer disso uma escravidão, né? Essa sociedade do cansaço que a gente está vivendo agora, de uma exigência extrema de nós mesmos. Então eu costumo dizer que agora a gente vive uma sociedade de controle de si, que nós exigimos o tempo todo de nós mesmos. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Quem sabe o recado do Dorian Gray, seja do Oscar Wilde, né, seja isso, humanizar, né, a nossa própria imagem. O Leonardo Brandão mandou a seguinte pergunta: até que ponto as novas tecnologias e as ciências modernas podem influenciar a identidade do ser humano contemporâneo? Leonardo, eu acho que as novas tecnologias são centrais. A gente começa uma autorrepresentação que não foi possível antes. Quem tinha direito a retratos eram só pessoas que estavam institucionalmente com poder na sociedade. Acho que isso é inédito. Hoje todos nós temos uma mídia, temos possibilidade de nos autorrepresentar. Isso muda o jogo. Percebe? Olha que interessante, hoje até o contrário. As pessoas conseguem forçar os meios de comunicação de massa a alterar suas imagens. Até na propaganda, elas se tornaram muito mais humanizadas. Então a gente, ao invés de receber de uma fonte uma comunicação massiva, agora é esse conjunto de pessoas que forçam uma reorientação dessa mídia. Ou seja, pode ser um lugar mais diverso, mais múltiplo, desde que nós nos tornemos mais tolerantes, que a gente entre para esse diálogo, que é isso que a gente está chamando aqui um pouco para a conversa, né? De uma forma mais humana, né? Mais tranquila e não tão agressiva e polarizada como tem acontecido agora. No próximo bloco... Eu acho que é uma oportunidade importante também de momentos de transição e eu acho que a gente está vivendo este momento exatamente por estarmos vivendo o excesso dele. É inescapável a gente seguir padrões de comportamento. Somos seres sociais e temos necessidades de sermos reconhecidos e aceitos. Antigamente, os padrões de comportamento eram rígidos e fechados. Tínhamos que nos enquadrar e nos encaixar para ser aceitos socialmente. Hoje, há mais possibilidades, há mais diversidade. Viemos ganhando liberdade na escolha da imagem que queremos construir de nós mesmos. Ainda que esta escolha continue intimamente ligada a padrões ou normas de comportamento de um grupo. Cada sociedade, cada tempo e cada cultura elege conceitos e padrões que acabam por legitimar ou excluir identidades. Freide Marcos de Souza pergunta de que maneira podemos preservar o pensamento da vida de maneira que o brilho de nossa imagem não seja sufocado pela permanência do eu. Esse é o difícil equilíbrio que todos nós queremos chegar, né? Porque tem as contradições da vida mesmo, né? Tem horas que nem sempre a gente consegue se livrar de estar sufocado pela relação com os outros. Eu acho que é um equilíbrio mesmo da gente saber impor também os nossos lugares, as nossas identidades. Mas eu acho que o mais importante dessa conversa
é a gente também sempre ter muito cuidado com o humanismo do outro, que é isso que a gente estava falando, né? Em respeitar os outros também. Quem sabe a gente faça uma troca mais mútua de certos limites para a gente encontrar esse equilíbrio. Acho que o individualismo é um pouco isso, essa síntese, que eu não estou dizendo que é fácil, acho que ela é muito difícil, para falar a verdade. Eu acho que, como se diz, a nossa proposta hoje ela é muito complexa, mas eu acho que ela é necessária. O problema é que a gente parou de buscar esse lugar comum, né? A gente resolveu se isolar, não se comunicar. Eu acho que a proposta é vamos tentar, com todas as nossas limitações, encontrar esse consenso difícil, que inclusive ele é necessário para a construção da nossa própria imagem, que é isso que você está dizendo, para a nossa própria liberdade. Porque a liberdade não é um conceito abstrato e autodeterminado. Ele se dá nas relações sociais. Então, é o outro que nos oferece também as nossas próprias liberdades. Então, por isso, essa relação é tão delicada e tão necessária. O Leonardo pergunta se a busca pela identidade individual e também coletiva que os movimentos identitários da atual sociedade ocidental seria a transformação social e não aceitar ser identificado a partir do outro. Eu acho que, em se tratando dos grupos hiperidentitários, eu acho que é um pouco a crítica que a gente tentou levantar aqui, deles não se fecharem em si mesmos. Eu acho que, por um lado, eles são extremamente importantes, porque eles vão levantar bandeiras necessárias, né, de direitos, de dignidades universais, mas aí que eu acho que está o ponto, né? Eles não podem se fechar em si mesmos, começarem a fazer uma política no estrito senso. Eu acho que essa política no lato senso, na arte de unir os homens e pensar a humanidade como uma raça só, me parece o caminho mais inteligente, inclusive para esses grupos identitários, no sentido deles conseguirem efetivamente terem os seus direitos e a sua humanidade resguardada. A Marisa te pergunta assim, professora, e o eu fragmentado na rede, nas 1000 telas de reuniões virtuais? Vários perfis de redes sociais, e-mails, contas. Não existe também, nesse sentido, um caminho da perda ou de fragmentação do eu nesta pandemia? Eu acho que o eu é sempre fragmentado. É evidente que agora a gente está numa hiperaceleração dessa fragmentação, mas não quer dizer que antes ele não tenha sido, né? Porque nós também lidamos com esse conjunto e esse fragmento de relações e somos múltiplos de acordo com os ambientes que a gente está. Até o Erving Goffman tem um livro muito interessante que chama As Representações do Eu, em que ele vai dizer isso, né? Como que nós representamos também o tempo todo e não somos os mesmos em ambientes diversos e com pessoas diferentes, porque cada conexão faz com que você seja uma pessoa naquele momento. Isso não é uma crítica, não estou falando de uma falsidade, mas é próprio da dinâmica social. E agora, é claro, a gente, como se diz, fragmentou ainda mais, né, através das redes, mas eu não acho que a fragmentação seja uma exclusividade das redes, eu acho que ela é constitutiva mesmo do que nós somos. O Rafael de Souza pergunta se o ser e a aparência do ser são questões cada vez mais borradas pelos excessos de imagens, de personalidades, de ilusões. E a pergunta que ele faz é como constituir uma identidade em um meio tão esquizofrênico como é o atual. Eu acho que você trouxe uma questão importante, porque o que está acontecendo agora é que o público e o privado estão se misturando, né? Então, a gente tem cada vez mais entrado no nosso espaço privado, apresentado, até mesmo a pandemia forçou que a nossa casa ficasse exposta, os nossos escritórios, né? E com isso há essa confusão mesmo do público e privado e como essas imagens vão se confundindo. Eu acho que essa é a questão agora e eu acho que não dá para a gente escapar muito desse lugar oscilante da nossa própria imagem que se confunde agora nas redes sociais com público e privado, né? Em que a gente começa a representar sabendo o que está a representar. E a pergunta do grupo Cuidado Integral da Mulher Madura é: a perspectiva do pessoal é político? Como construir coletivos que tenham força legislativa, que ajudem a forjar realidades? Isso foi uma questão, inclusive, que o feminismo trouxe, né? Tornar o pessoal político, ou seja, a violência contra a mulher que acontecia dentro de casa, que diziam que era um problema entre o marido e a mulher, e a gente foi politizando essas questões que são necessárias, né?
Então, acho que sim, tem um caminho interessante, mas a gente tem que ver os limites, né? Nesse caso, eu acho absolutamente necessário, e ele já está estabelecido no debate público, não era assim, né? Até pouco tempo não era. Ou seja, hoje a gente denuncia, a gente se importa com o outro. Então, quando eu estava falando lá do respeito, também falei da responsabilidade, desse humanismo ativo. Então, não basta ser empático, tem que ser ativo. Então, aí que eu acho que o pessoal vira político, percebem? A ponte é feita por aí. É quando, de fato, a gente está favorecendo os fins dos outros. Acho que a gente tem, sim, que avançar em algumas questões na vida privada, né, politizá-las, em outras não. Mas o limite disso está se tornando cada vez mais complicado, né, se tratando dessa vida virtual. Mas eu acho que dá para a gente separar as questões que são significativas, como a violência contra a mulher. A Silvaneide Rodrigues Alves pergunta: em vista da sociedade do cansaço, não vemos um esvaziamento da existência humana? E eu acho que sim, a gente está vivendo um esgotamento, que eu acho que a gente está num momento tão excessivo, e todo o excesso na história, quando a gente começa a estudar a longa duração, ele anuncia o seu fim. Então acho que a gente chegou num limite que a gente tem que começar a repensar, né? Fazer essas pausas necessárias para a nossa vida, inclusive para a gente não se perder, porque a nossa imagem vai se perdendo, a nossa vida, e no final das contas, nessa pressa toda, o excesso dos deslocamentos, das viagens, do consumo, e a gente pensa, é isso, né? Eu acho que agora a gente foi forçado a pausar e a refletir. Nem todos vão, acho que tem um grupo que vai continuar e, ao contrário, exacerbar essa tendência do consumo e de viver a vida aqui agora, né? O famoso vanitas, né? De você explorar a sua felicidade ao máximo, consumir ao máximo, porque você está diante da morte. Mas diante da morte também a gente pensa muito sobre o significado da vida, sobre os valores das nossas relações. Então acho que é uma oportunidade importante também de momentos de transição, e eu acho que a gente está vivendo este momento exatamente por estarmos vivendo o excesso dele. O Paulo Sérgio Battiato pergunta se o empobrecimento crescente da população planetária e a falta de perspectiva não atrapalha o exercício deste humanismo nas relações. Paulo, eu acho que o contrário, né? O humanismo é exatamente essa responsabilidade que a gente tem que ter com todos. Eu acho que isso aconteceu de certa forma, né, na pandemia, quando as pessoas inclusive pediram para que consumissem de produtores locais, para não fechar os comércios locais. Há uma solidariedade também acontecendo, até em termos de alimentação dos outros. E é claro que a gente tem que ter essa responsabilidade. Eu acho que é o avesso. Acho que a gente pode, enfim, com esse momento tão dramático, se dar conta que a gente pode ajudar um pouco, sim, nem que seja um pouco, e se todos ajudarem, a gente pode conseguir sair dessa história. A Carla Aparecida Zucoloto pergunta se seria uma hiperidentidade ou ausência de identidade, um tipo de representação de nós mesmos por não suportar a nossa imagem. Carla, que pergunta boa! Eu acho que é isso, é o excesso mesmo dessa autorretratação, ela diz desse vazio. Por isso que eu estava dizendo que essa obsessão das pessoas se autorretratarem é como se elas não conseguissem capturar e fixar a sua imagem por muito tempo, exatamente porque elas se voltaram tanto para elas, que esse espelho, como o do Magritte, ficou vazio. Porque se a gente não girar a câmera, como eu falei, e começar a ver os outros, a ver a natureza, ainda que isso também não responda tudo, como eu estou dizendo, acho que sempre escapa. Mas eu acho que isso diz de um vazio. O excesso de nós mesmos é muito chato também. Eu acho muito bom que a gente se amplie nos outros, leia outros livros, pense outras coisas. Por isso esse chamado diversidade, por isso esse chamado tolerância, porque a gente não tem toda essa razão do mundo, a gente busca a verdade, a gente busca a imparcialidade. Tem uma frase bonita do Nietzsche que ele diz que a verdade e a razão é uma fagulha entre duas espadas. Ela é uma terceira coisa que emerge, ou seja, ela se dá num encontro e num embate. Então a gente nunca vai chegar nem perto de nós, nem perto da verdade e da razão, se a gente se negar a dialogar com os outros, e eu não falo os outros iguais a nós,
aos outros, inclusive, que pensam diferente de nós. O Luiz Otávio pergunta se a busca de nossas identidades e representatividade diante da diversidade tem avançado, mas também, em contrapartida, tem avançado o movimento oposto, onde as maiorias se colocam como vítimas de um politicamente correto exagerado. Seria um acirramento da polarização? Luiz, eu acho que a gente acirrou sim a polarização. Acho que os grupos identitários eles são extremamente importantes, como eu disse, especialmente para ampliar a ideia de dignidade humana, lutar por direitos necessários e ressarcimentos históricos igualmente necessários de injustiças que foram cometidas. Há uma herança que a gente tem que encarar. Então, acho que a gente tem que separar essas coisas. Agora, o excesso, a minha preocupação é com o fechamento desses grupos, né, em que eles comecem a ver os outros sempre como inimigos. Eu acho que a gente tem que sair desse lugar, a gente tem que buscar um humanismo mais radical, e não, porque a gente não está encontrando as respostas muito nesse excesso de diferença. Então eu prefiro que a gente tente reconstituir essa teia de alguma forma, mesmo que seja muito difícil, mas eu acho que esse caminho do excesso de si mesmo, ele não é tão interessante, que, como eu disse, acho que a gente não pode generalizar, dizer mulheres, né, um grupo de mulheres. A minha trajetória é absolutamente diferente de uma outra mulher. Então não posso comparar duas mulheres, não posso comparar dois homens, não posso comparar dois negros, ou seja, temos trajetórias muito particulares que têm que ser respeitadas e é elas que devem ser julgadas. A gente não deve ser julgado por gênero, cor, etnia. Por isso que eu digo que isso é uma informação, não é toda informação. E quem sabe a forma desse religare, que a gente precisa se religar com os outros, esteja, como diz o Goffman, e não olhar para as diferenças, mas começar a olhar para o que a gente tem em comum. Ou a Lama Bancu, voltarmos, reunirmos os nossos imaginários em comum. A Cecília Vaz Pupo de Mello pergunta o que você acha que explica esse intenso movimento de registro de memórias refletido no grande número de trabalhos acadêmicos sobre esse tema, nas diversas áreas de humanas e das artes. Cecília, isso é muito interessante. A gente vive um tempo distópico, no sentido de que a gente parou mesmo de pensar no futuro e a gente tem revisitado muito o passado. O que é muito importante, que eu acho que o passado sempre ilumina. Eu sempre penso a história como esse longo bordado mesmo, em que o nosso presente está muito conectado. A gente está cheio de passados, como diz a Lilia Schwartz, né? O presente está cheio de passado. Então, acho que esse revisitar é fundamental para a gente saber o nosso lugar, para a gente se entender e se localizar. O meu único receio é que a gente abdicou completamente de um projeto para o futuro. Um projeto que seja comum e não de grupos fechados. Eu acho que aí que está a questão, né? Eu acho que a gente tem que continuar fazendo as pazes com o passado, não sem razão, nunca se produziu tanto sobre a história do Brasil. A gente reavalia a nossa história de uma maneira muito mais diversa, muito mais ambígua. Eu acho isso muito interessante, contraditória, trazendo visões diversas. Quem sabe aí a gente se aproxima da verdade, né, como diz o Nietzsche, trazendo um conjunto de visões diversas. Aí a gente se aproxima da imparcialidade que a gente deve buscar também. Mas eu acho que não devemos abdicar de compreender o que vem pela frente e que esse vem pela frente tem que incluir todo mundo. No próximo bloco... Porque quando você traz para o discurso é muito mais fácil de você colocar em ação, né? Se a pessoa nem no discurso está, como é que ela vai estar na ação? Ao contrário do isolamento, as lutas por reconhecimento, quando todos passam a acreditar que têm direitos, irão movimentar uma grande espiral de considerações múltiplas. Negros, homossexuais, transexuais, etnias e mulheres ocupam como nunca seu lugar no centro do palco. Fato que tem produzido uma solidariedade ampliada, global, um humanismo concreto. O trabalho de Maite Schneider vai nesta direção, cada vez mais presente e necessária, de valorização da diversidade e inclusão social. O Leonardo Brandão pergunta se é possível a boa convivência entre identidade e diferença num mundo que ora reprime,
ora valoriza identidades diferentes? Eu acho que sim, né? Identidades é a tua, né? Só tem uma, né? Tipo impressão digital. Né? Então, cada pessoa no mundo tem uma impressão digital. Então, cada pessoa no mundo tem uma questão identitária. Identidade, como eu disse, não é uma questão de pessoas trans. Todo mundo, héteros, cisgêneros, qualquer pessoa tem sua identidade. E sempre vai acarretar essas questões de diferenças dependendo de onde você mora, a terra que você habita, o quanto você tem de dinheiro, o quanto você tem na conta bancária, o grau que você tenha nessa pirâmide social que a gente estabeleceu aí. Então, eu acho que as diferenças vão estar sempre. As diferenças estão sempre porque é uma condição sine qua non da gente enquanto diversidade. E é por isso que cada vez mais a gente tem que se importar não com as diferenças, mas na construção dessas identidades, no fortalecimento dessas possibilidades identitárias, para que daí sim as diferenças pouco vão fazer importância, pouco vão ter importância, né? Eu penso que essas identidades, quanto mais potentes forem, menos esse controle social, seja do Estado, seja das estruturas, vai acabar nos trazendo algum déficit, alguma questão não positiva. Então, eu penso que o caminho é este, é a busca cada vez mais livre por identidades, pelas potências identitárias e cada vez menos a gente se importar com as diferenças e buscar os pontos de encontro, os pontos de convergência e os pontos onde a gente possa ser múltiplos e não segmentados, né? Que a gente possa ser mais e não menos, né? Eu penso que é isso que é o caminho mais saudável a ser construído. São duas perguntas que são relacionadas aqui, Maite. A Marisa pergunta o que você acha sobre o uso do pronome neutro na linguagem, e o Paulo Madeira pergunta sobre esses novos modos de escrita, né? Com todes, todix, né? No final, com arroba. São maneiras de definir as diferenças da sociedade? Elas limitam ou não as tratativas da sociedade perante as diferenças? Eu penso que a língua, assim como as identidades, elas são mutáveis, né? Elas têm esse movimento todo, né? Toda linguagem tem, a gente vem do voz messer, pro você, a gente fala ser, né? A gente vem do estar, tá falando tá. A gente sempre já tem essas mudanças na nossa língua. A língua é algo que não é engessado, ela é construção de um tempo. E este tempo muda. A gente tem vários neologismos que foram criados por conta do tempo de internet, por conta de outras tecnologias que foram entradas. E tudo bem entrar neologismo, porque a vida é isso, a vida é movimento, né? E a nossa capacidade enquanto humano, que nem eu falei no começo da nossa conversa, essa capacidade que a gente tem de adaptabilidade. Então, se para um grupo, para se sentir representado, não está se sentindo representado dentro desse binarismo, eu acredito que é uma escolha de pessoa para pessoa. Pode não ser algo obrigatório, mas também pode ser algo que possa ser inclusivo. Porque realmente pensando, por exemplo, vamos tirar o todes, que as pessoas ficam confusas, seja com arroba, com x, a gente não deve nem usar, porque os leitores aí, para pessoas que têm algum tipo de deficiência, não conseguem identificar, eles dão um certo bugzinho. Então, até acertar esses leitores para pessoas com deficiência, vamos deixar esse x e o arroba no meio, a gente deixa. Mas o todes, ou uma linguagem mais inclusiva, ela pode ser feita de maneira a gente dizer, em vez de dizer o menino e a menina, a gente pode dizer as crianças, entende? Sabe? Então a gente consegue dar uma neutralidade sem precisar usar a questão dos artigos, né? Então a gente pode fazer isso no nosso dia a dia. A gente pode usar o coletivo em vez de usar o masculino e feminino na frente. Eu sempre achei estranho a nossa língua, e aí eu concordo neste ponto, e logicamente muita gente discorda de mim, mas eu concordo que a língua portuguesa, principalmente, ela é extremamente machista nesse sentido, né? Se você tiver 100 pessoas na sala, 99 forem mulheres e tiver um homem lá, você tem que falar todos pela linguagem correta nossa. Você não fala pela maioria. Bom, são 99 mulheres, ou seja, 99% mulheres, vamos falar todas, né? O homem que se sinta à parte. Não, vai para o todos, puxa para o masculino. Então eu sempre acho essas questões que parecem besteira, mas na minha opinião não são, né? São mais do que questões semânticas e linguísticas, eu acho extremamente cruel
eu falo assim, não. Hoje em dia, quando entra, todo mundo fala, né? Os senhores e as senhoras, né? Antigamente só se falava os senhores. Então, eu acho que essas adaptações que a gente faz dentro desses conjuntos é para incluir. Se inclui sem excluir pessoas, eu não vejo negativa na gente fazer essa ampliação. Eu acho que tudo que a gente pode fazer para mais pessoas participarem, para mais pessoas estarem dentro do processo, para a gente abrir a nossa roda, abrir o nosso circuito, eu acredito que deveria ser super bem-vindo e ser visto com bons olhos, entende? Não é um assassinato à língua portuguesa, é uma ampliação, inclusive, da riqueza da nossa língua, mostrando as possibilidades dos nossos saberes. É por isso que eu gosto muito de cultura popular, é por isso que eu acho extremamente importante quando a gente agrega saberes da cultura popular, vem trazendo a nossa história sem esses apagamentos, as nossas riquezas religiosas, as nossas crenças, e isso engrandece não só a humanidade, mas a língua deste povo. Então, eu acho que se inclui e não exclui, para mim é super bem-vindo. Eu acredito que o uso de linguagem neutra é extremamente inclusivo nesse sentido, que traz muito mais gente para o discurso. Porque quando você traz para o discurso, é muito mais fácil de você colocar em ação, né? Se a pessoa nem no discurso tá, como é que ela vai estar na ação? Então, por que não? Né? Vamos colocar mais coisa dentro. A língua é algo que pode ser cada vez ampliado, aumentado. Quanto mais a nossa língua falar para mais pessoas e falar de mais sentimentos e falar com mais potências e possibilidades, quanto mais a língua for ponte, melhor, né? A língua não pode ser um lugar para separar. A língua tem que ser um lugar para unir. Acho que é bonito de ver união até na parte linguística. Veraci Costa pergunta, e o grande adesivo da classe social? Como definir? Ah, Veraci, o que a gente faz com esse adesivo, Veraci? Me conte. Eu, por mim, né, já botava ele assim num fogão, assim, pra gente queimar, né, Veraci? Difícil. Realmente, para mim, o recorte social é o recorte que mais atrapalha. O recorte social, econômico, esse daqui é difícil da gente combater. A gente vive uma sociedade, infelizmente, de um capitalismo que massacra as pessoas, né? Que faz com que a disputa gere essa competição. Se você não quer, tem quem vai fazer por esse valor, por esse preço, onde as pessoas são compradas não pelo preço, não pelo valor que elas têm, mas pelos preços que quem tem dinheiro paga. Então, a gente vive um capitalismo que só pensa em quem recebe, que só pensa normalmente em acionista, em grandes empresas, entende? Eu acredito que se a gente pudesse ter um capitalismo um pouco mais humano, onde houvesse ganha-ganha para todas as partes, sabe? Onde a gente pudesse realmente, não é porque um ganhou que o resto todo da cadeia aí de stakeholders, de fornecedores, a cadeia que nos alimenta, tem que perder, entende? Poderia ser ganha-ganha, desde o acionista, as pessoas que fazem as suas marcas e produto, os clientes que consomem, poderia ganhar o meio ambiente em termos de sustentabilidade. Então eu acredito muito, muita gente acha utopia, né? Eu trabalho com empresas hoje em dia que eu chamo de empresas humanizadas e todo mundo, Maite, mas como assim empresas humanizadas? E eu falo, empresas que entenderam que para o resultado no macro dar certo, o micro, que somos nós, somos os colaboradores dessas empresas, tem que estar bem. E é por isso que essas empresas estão investindo muito em segurança psicológica, investindo muito em ambientes onde essas pessoas possam ser quem elas são, porque elas vão render melhor. Elas estão preocupadas com relação a filhos, com relação a creche, com relação a onde está o pet dessa pessoa, não porque a empresa é boazinha, mas porque a empresa entendeu que se o micro estiver bem, o resultado no macro acontece naturalmente, coisa que antigamente não acontecia. Por isso que eu falo de empresas humanizadas, o povo leva um susto, porque antigamente o gestor simplesmente cobrava a maneira que queria que fosse, do jeito que queria que fosse, no horário que queria que fosse, entende? E criava ambientes extremamente cruéis, ambientes onde a saúde mental era colocada em risco, ambientes onde você criava aquele monte de gente com síndrome de burnout, crianças aí com 20, 21 anos de idade tendo seus primeiros AVCs de vida. Então a gente começou a perceber nessas empresas humanizadas um caminho de entender que empresas são gente construindo aquela marca, aquele serviço, sendo consumido por outras gentes. É sobre pessoa. Toda relação de comércio ela é B2B, ela continua sendo entre gente. E é por isso que se essas pessoas não forem levadas em consideração nas suas humanidades, isso não vai dar certo. Eu sou uma eterna otimista, eu não sou poliana, iludida de achar que é fácil, mas eu sou uma eterna otimista de achar que é possível, porque eu tenho visto empresas
caminhando nesse sentido e tendo seguido um caminho recebendo lucros, multiplicando realmente as suas metas, e tem dado certo, viu, Valdinei? Então eu acho que pode a gente ter uma mudança aí, se a gente tiver todo o macro fomentado, lógico, com a nossa parte política, com a nossa parte humana, né? Se todo mundo entender que todo mundo não é mais um, que todo mundo é uma que falta para a gente conseguir chegar lá, né? Eu acho que a gente consegue, talvez, diminuir esse abismo aí de desigualdade social, que para mim é a grande luta, né? Porque algumas pessoas trans conseguiram já furar essas bolhas, algumas pessoas negras conseguiram furar essas bolhas, mas infelizmente a questão de pobreza faz com que realmente várias e várias camadas não tenham acesso. Como que posso falar que vai estar bom? Como que eu posso falar para a pessoa que tipo, ok, minha empresa meritocrática, as oportunidades estão abertas a todos os talentos? É cruel, é injusto. A meritocracia é uma das maiores fake news que existe, que faz com que esse abismo ele não consiga fechar, ele não seja possível de fazer ponte. Então, a gente está fazendo em algumas e espero que elas continuem se multiplicando. Aí a gente chama de Great Place to Work, essas empresas incríveis para se trabalhar. No próximo bloco... Muita gente não quer questionar os adesivos e acha que ela é aqueles adesivos que foram postos, e tudo bem também. Uma das práticas propostas no trabalho de Maite Schneider é o que ela chama de exercício de parimento, uma busca interior para além das definições e categorias dadas, para além dos adesivos sociais. Uma busca por quem se é de fato, ir de encontro à própria essência. E a pergunta do Gabriel Basílio é se o processo do parir é algo que traz muita dor até que a borboleta saia do casulo, digamos assim, o que fazer para diminuir essa dor? Dói. Processo de parimento dói, é rasgado mesmo, né? E tem muita dor por causa desse não encontro, por causa dessas expectativas do outro, né? Agora, como vai doer menos? É o tempo mesmo. O tempo vai fazendo com que você vá ganhando experiência, não que a dor fique menor, mas você vai vendo que a dor muitas vezes é necessária para esse processo de rasgar. Se você não rasga, não nasce, né? Então, às vezes, precisa fazer o corte, é necessário tirar pedaços. Lógico que a gente não quer tirar pedaço. Meu pai, quando ele ainda estava aqui nesse plano, tudo, né? Ele partiu recentemente, ele me falou ele falou assim, Maite, você tem no teu pé, você, em vez de ter raiz, como a maioria das pessoas, você tem asas, e no teu coração, as tuas raízes estão no teu coração. E você é dessas pessoas que quer ir longe, só vai longe quem tem menos coisa. Quanto menos coisa você carregar de externo, mais longe você chega. Tipo balão, né? Que você vai soltando aquelas coisas e o balão vai. Então é sobre isso, entende? É sobre saber o que você precisa ter nessa tua viagem, nessa tua passagem aqui, entende? Nessa vida nós não somos as coisas que a gente junta, e a gente acha que é, né? Os diplomas que a gente junta, que a gente é os cursos que a gente faz, a família que a gente tem, que a gente essas coisas que a gente vai agregando, né? Mas não, a gente de verdade é o que a gente espalha, né? Então, este processo é libertador, mas é muito difícil, porque a gente vive nessa sociedade capitalista que diz que para ser você tem que ter, senão você não é reconhecido enquanto pessoa, enquanto este lugar, né? Então eu volto nessa questão deste mundo capitalista também, que te coloca nesse aprisionamento, e que é difícil você se libertar dele, porque tudo é feito e pensado dessa maneira para você consumir. Se você não consumir, não vai ser respeitado, se você não tiver, você não vai estar dentro daquele grupo. É extremamente cruel, mas aí cabe a você. Você quer não ter isso e ter um pouco da tua liberdade? Até que ponto você está pronto para abrir mão de algumas coisas em prol da tua essência, né? Eu acho que doer vai doer sempre, porque se você é acostumado desde cedo a achar que não, eu quero ter, dane-se o ser, e em algum momento você tem que abrir mão desse ter, entende? Isso talvez vá te doer, mas é uma dor que talvez não seja uma dor ruim, né? Talvez seja uma dor até necessária no teu processo de libertação, mas é você que vai ter que decidir.
Eu fiz minhas escolhas por uma série de coisas, entende? De tirar pedaços, de colocar outros, de escolhas, de saber que para mim ia ser mais difícil. Quando eu fui me tornar uma pessoa pública e comecei a falar dessas questões, eu sabia, eu podia ter minha vida super, eu no meu meio, sem nada, com minha família, etc. E uma vida muito mais tranquila em termos de não ter medo, sabe? Eu recebo um monte de hater, um monte de pessoa me falando atrocidades, de denúncias de morte, de dizendo que eu sou a pior pessoa do mundo e tudo. Eu poderia conviver sem isso, mas eu decidi na minha vida ser essa ponte, entende? Reconhecendo meus privilégios, fazendo com que as pessoas entendam que tudo bem ser do meu jeito, entende? Para que outras pessoas, quando estiverem mais novas, possam dizer, nossa, não vou ser a Maitê porque eu sou única nesse caminho, entende? Mas um caminho de possibilidade, sabe? Um caminho de tipo, tá, então pode. Vai ser fácil? Possivelmente não, como não é para ninguém. Mas que a pessoa continue acreditando. Eu não quero que pessoas passem, que nem eu passei, que tipo, por 2 vezes não acreditei mais. E queria a finitude de tudo, entende? Então vai ser difícil sempre, né? Por muito tempo eu passei essas marcas que eu olhava no meu corpo, e foram muitas, porque foram muitas cirurgias, né? Não só marcas físicas mesmo, mas marcas de sequelas emocionais, de situações de violência que eu tive, enfim, físicas de agressão, que não vem ao caso aqui agora, mas... E hoje eu olho essas marcas, entende? Eu já quis tatuar coisa em cima delas e tudo. Eu olho essas marcas e falei, sou eu isso também, que é um pouco desse reconhecimento que nem eu te falei, da minha época de criança, da minha época de Alexandre, da minha época de... Sabe, eu sou isso. Eu sou um somatório de coisas que eu passei, sejam boas ou não boas, né? Então, doer vai doer sempre. Agora, quando você transforma a dor em potência, quando você vê que essa dor te transformou para ser uma pessoa melhor, eu acho que esse é um dos maiores desafios da vida. Não é o outro, é você com você mesmo, sabe? Se transformar numa versão melhor do que você era ontem. E isso é extremamente difícil, sabe? Você fazer um upgrade aí do teu chip a cada dia quando você acorda e identificar isso é tarefa árdua, mas prazerosa. Agora, a dor tá lá, mas ela não precisa ser necessariamente ruim, entende? Às vezes a dor nos protege, assim como o medo. Muitas vezes o medo, né, ele faz com que a gente fique atento, que a gente tenha essas 360 graus de visão, olha no entorno e fala, ah, tá, então aqui eu tô com medo, mas isso aqui ele te faz pensar nas coisas. O medo não pode te engessar, a mesma coisa a dor. A dor tem que saber que você sentiu e possivelmente vai te causar uma defesa para você não querer sentir de novo. Mas ela não pode te impedir do tipo, eu senti dor, então não vou sentir mais. Eu fui machucada no amor, então não vou mais amar. Isso é que não pode acontecer. O Leonardo Brandão pergunta até que ponto as múltiplas identidades podem causar crise de identidade. Como agir quando várias identidades convergem e divergem ao mesmo tempo, levando o indivíduo a crises? Bom, se está causando crise, eu acho que daí tem que procurar realmente uma ajuda mesmo, né? Eu acho que quanto mais possibilidades a gente tenha, eu não vejo isso como uma dificuldade. Agora, se está causando essa dificuldade, o somatório de pluralidades, o excesso realmente, seja de informação ou de abuso dessas liberdades, tudo, eu acho que você tem que procurar ajuda. Acho que o caminho, hoje em dia a gente tem muitos profissionais com esse entendimento mais amplo, entende? Então, se é algo que está te fazendo, eu sempre falo, se está te fazendo mal, tente achar qual o cerne da questão para começar a achar uma solução para ela. Eu sempre digo, tem problema? Vamos fazer parte da solução, vamos achar o caminho para encontrar aquele lugar onde fique bom e você esteja se sentindo bem. Então não pode fazer mal, entende? Todo excesso pode causar mal de algum jeito. Então é por isso que é tão difícil a gente dizer que este é um caminho certo, que esta é a única possibilidade, que essa é a única verdade. Eu só acho que não pode fazer mal. Fez mal? Procura. Hoje em dia tem muitos caminhos também de procura, de você saber quais são os teus limites. Não quer dizer que você não tenha que ter limite. Você pode ter, que nem eu disse. Muita gente vive bem com limites. Muita gente vive bem em zonas de conforto. Muita gente vive bem nessa situação mais confortável. Muita gente não quer questionar os adesivos e acha que ela é aqueles adesivos que foram postos. E tudo bem também. Não é sobre não poder ou ter que tirar esses adesivos, ter que fazer algo que você não queira. É ir sabendo que, se você quiser, que tem outras possibilidades para além das que foram imputadas para você. É sobre isso, é sobre liberdade. Não é para criar uma nova opressão do tipo, nossa, agora então eu tenho que provar do tudo para conseguir definir quem eu sou. Lógico que não. Se o que você já tem, se a maneira que você se percebe já te define como uma pessoa plena, como uma pessoa feliz e que além de ser feliz faz felicidade, como eu disse,
Pronto, basta, tá tudo bem. Vá, siga, voe, é isso. Então você não pode deixar que se torne uma nova agonia, que se torne uma nova pressão. Né? Para algumas pessoas, a busca constante da felicidade é algo que faz com que a pessoa tenha ânimo para levantar da cama, para seguir. Para outras pessoas é um desespero, porque tipo, nossa, eu não paro de buscar felicidade, eu achei que a felicidade era isso, vou buscar de novo. Para cada pessoa é uma, para algumas é o dinheiro. Para umas pessoas corre atrás do dinheiro e aquilo faz elas felizes. Para outra é tipo, nossa, eu não quero nem saber, se o dinheiro veio, veio, senão eu vou aproveitar sem dinheiro e tudo bem. Isso é a vida. Não é o dinheiro que é mal, não é a internet que é ruim, não é a pluralidade de orientações, de sexualidades ou de possibilidades que é ruim. É o uso que você faz da ferramenta ou do que a gente está trabalhando, seja o que for dessas questões, que faz mal. Não é ela em si, entende? Então eu acho que se te faz mal, procura tratamento, procura aconselhamento, procura pessoas para dividir e vai achar o que te faz bem. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. É um pouco o que o Lipovetsky falou, né? Da gente criar uma cisão social que é muito perigosa. Acho que o lugar do não rótulo é o lugar da liberdade, que é o lugar das possibilidades, que é o lugar do ser, dentro do respeito e limite de todas as pessoas, do teu direito terminar ali quando começa o direito do outro. E tudo bem, dá para convergir assim, há espaço para todo mundo pode ser quem é.